Tá tão diferente, né? Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Vocês viram os livros que eu pedi, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. Quem tivesse aí o Consolador, a Gênese, coloquei tudo lá direitinho para a gente ver. A gente vai usar, tá, Ana, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios que você tem nesse saco. Ali está a Gênese, tá? Na hora a gente vai dar uma olhadinha. Vamos iniciar aqui os nossos estudos hoje, dia 15 de março de 2024. Nesse horário das 16 horas, a gente estuda essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, vamos todos nós nos concentrarmos para os nossos estudos. Nesse livro da Sueli Caldas Schubert, nós estamos estudando o capítulo 7, a ação dos médiuns, mas nós já estamos um pouco avançados, né? Já estamos um pouco avançados nesse capítulo. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado, para mais uma tarde de reflexão. Que possamos, Senhor, receber do alto essas vibrações amorosas que vêm do coração dos nossos amigos, que essas vibrações nos envolvam, nos equilibrem, nos fortaleçam, promovam uma limpeza, né, dessas energias não muito boas que ainda nos envolvem, para que a gente possa estar mais animado, né, para podermos realizar as nossas tarefas. E sempre pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram ainda em grande sofrimento, que todos possam ser amparados, abençoados, que a tua misericórdia, Pai, possa envolvê-los. E assim, mais alegres, mais contentes, mais fortalecidos, nós te pedimos autorização, Senhor, para iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus, né? Então, vamos aqui, deixa eu tirar aqui o som, né, do meu celular, que ele toca por causa aqui dos remédios, mas na hora dos estudos eu tenho que desligar o alarme, né? Senão toda hora o alarme fica tocando, aí atrapalha aqui os nossos estudos. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo 7, tá? Me dá aqui rapidinho que eu vejo para você. Capítulo 7, da terceira parte, né? Lá é a ação dos médios, né? Deixa eu ver aqui para Ana. Aqui, Ana. Aqui, ó. A incorporação, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler um pouquinho antes, começar um parágrafo antes, quando diz assim: Emmanuel afirma ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E para que essa ajuda seja efetiva, é fundamental que o médium esteja preparado, como já vimos, através de um adestramento feito com fé, disciplina, estudo e amor. Para integrar o grupo de desobsessão, é preciso que o médium já se encontre equilibrado e afeito aos trabalhos mediúnicos. Então, vamos começar a aula de hoje. A incorporação de um obsessor ou de um suicida, por exemplo, é bastante penosa para o médium, né? Então, ele fala aqui que a incorporação de um obsessor ou de um suicida, por exemplo, é bastante penosa para o medianeiro. As vibrações desses espíritos, a atmosfera psíquica, quer dizer, a atmosfera espiritual em que vivem, repercutem profundamente no médium. O médium, passa a se identificar com os sofrimentos ou perturbações que apresentem, como também sentirá os reflexos das angústias e dos sentimentos de que são portadores.
Então, a gente fala-se de espíritos obsessores, de espíritos bastante inferiores, mas a gente não tem noção do que é um verdadeiro espírito que vem dessas regiões de muita dor e sofrimento. Esses espíritos que a gente recebe, né, nas nossas reuniões de obsessão já foram bastante trabalhados, né, já foram bastante preparados pelas equipes do plano espiritual para que depois possam vir até nós. E mesmo assim, às vezes, a gente sente a pancada, né? O médium sente a pancada. Agora, imagine se esse espírito viesse direto, sem ser, né? Assim, vamos dizer assim, dado Tido um atendimento anterior, né? Era uma outra palavra que eu ia falar, mas a palavra me fugiu. Então, o espírito, né? Quando vem... Alberto, nós estamos no capítulo 7 da terceira parte. A ação dos médios, tá? A ação dos médios. Se o seu livro é igual ao meu, o meu é página 186. Não sei, né? Mostra a capa do seu livro aí. Não, o texto, eu estou no capítulo já. A parte desse capítulo, você está nesse texto de Joana de Ângeles? Não. Eu estou aqui, ó. Já pus aí umas 2 folhas. Aí procura um parágrafo que está escrito assim: a incorporação de um obsessor ou de um suicida. É nesse parágrafo que eu estou. Então, Tá. quando o espírito chega à nossa reunião mediúnica, ele já passou por um tratamento lá no plano espiritual. Porque é um espírito que vem dessas regiões de muita dor e sofrimento, vamos dizer assim, né? Regiões de muita dor e sofrimento, e que está, às vezes, nessas regiões há muito e muito tempo, e alguns, às vezes, gente, estão há muito tempo. Tem é que eu não estou com o meu livro dos espíritos aqui, mas tem uma questão do livro dos espíritos, vamos ver se eu acerto a questão aqui. Não é isso. O meu está em casa. Deixa eu ver aqui. Tem uma questão do livro dos espíritos que é feita a seguinte pergunta: quanto tempo um espírito fica no plano espiritual, né, entre uma encarnação e outra, tá? É no outro livro meu aqui, eu tenho marcadinho que essa pergunta é uma pergunta que eu sempre gosto de voltar. E eles falam, né, que o tempo no plano espiritual, na erraticidade, está aqui, ó, 224. Eu sabia que tinha 4. Tinha 2 e tinha 4. Aí eu tentei 204, 124. Está aqui, ó. Questão, quem tiver com o livro dos Espíritos quiser acompanhar, questão 224. O livro dos Espíritos. Você deixou o seu lado, né? Então, isso aqui, ó. Olha a pergunta. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino. Aspira a novo destino, quer dizer, almeja uma nova reencarnação. Tá? Espírito errante é aquele que ainda precisa reencarnar para evoluir. Por exemplo, Maria de Nazaré não precisa reencarnar para evoluir. É o espírito evoluído, acredito que até já seja espírito puro. Tá? Um Francisco de Assis não tem mais necessidade de reencarnar para evoluir. Se ele reencarnar, e pode, porque a partir do momento que Jesus encarnou, qualquer um pode, né? Se Jesus, espírito crístico, encarnou aqui na Terra, foi uma vez só, por isso eu digo encarnou aqui na Terra, qualquer outro pode também, não é? Mesmo sendo um grande missionário. Então, existem vários Cristos, espíritos puros. Todo espírito puro recebe esse título. É um Cristo. Tá? Então, eu acredito que Maria de Nazaré
pela missão que ela exerceu aqui, já seja o espírito desse nível, tá? Como José, o pai de Jesus. Porque eu, às vezes, fico pensando assim, quem seriam esses espíritos escolhidos pelo mestre para serem seus pais na Terra? Só pensa nisso. Só pensa nisso. Porque esses espíritos não podiam fracassar. Não podiam fracassar, né? E não fracassaram. Cumpriram a sua missão. José foi o educador de Jesus. Imagina, foi o espírito que apresentou para ele as escrituras. Era o pai, que naquela época era o pai, não é? Foi o... Então, imagine. E Maria, a mãe, que suportou tudo ao lado daquele filho até vê-lo morrer na cruz. Não, sem guardar rancor dos homens que mataram o filho dela. Até isso. Só podiam ser espíritos de alta envergadura, altíssima envergadura. Então, esses dois, e José ainda tem um texto, eu acho que é num livro de Humberto de Campos, eu não me lembro do livro, que fala sobre o silêncio de José, porque a vida dele passou em silêncio. Pouquíssimo se sabe sobre a vida dele. Sobre Maria já sabe muita coisa, né? Se sabe, mas sobre o pai de Jesus, quase pouco se sabe do que ele fez, que ele era carpinteiro. Além de ser o orientador espiritual de Jesus, foi aquele que ensinou a Jesus uma profissão: carpinteiro. Né? Então, vejam o nível desses espíritos. Então, eu acho que esses espíritos já são espíritos puros. Tá? Para mim, eles já são. Se não são, estão bem pertinho. Tá? Então, esses espíritos não são errantes. Maria poderia reencarnar? Se ela quiser, sim. Mas como missionária. Entendeu? Não porque necessita resgatar alguma coisa. Agora, nós temos ainda muita reencarnação. Então, nós, quando chegarmos no plano espiritual, seremos considerados espíritos errantes. Errantes. Porque precisamos ainda reencarnar muitas vezes. Então, olha a pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira, almeja, deseja um novo destino que espera. Aí, olha a pergunta 224. Quanto podem durar esses intervalos? Entre uma encarnação e outra, quanto tempo pode durar? Olha o que eles dizem. Desde algumas horas, morreu, daqui a uma hora está reencarnando novamente, até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Não tem um tempo estabelecido. O sujeito tem que ficar pelo menos um mês da erraticidade antes de reencarnar novamente. O sujeito pode ficar 200 mil anos, não pode passar disso. Não. Já fizemos até os cálculos aqui, né? Pelos cálculos mais básicos, podiam ser 100 mil anos. Até porque o tempo da erraticidade não é o mesmo tempo nosso, né? Então, diz aqui que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Nunca será para sempre. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Aí a pergunta B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição, processo de aprendizado, né? Processo educativo que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se por vez. Alguns espíritos bem conscientizados, e a espiritualidade percebe isso,
dizia assim: não, eu não quero reencarnar agora, porque eu quero desenvolver um estudo que só aqui na erraticidade eu posso fazer. Quando eu estou encarnado, eu não posso, não dá para fazer esse tipo de estudo. Aí os amigos espirituais, percebendo que a sua intenção é realmente de estudar e evoluir, você não tem problema. Você quer ficar 50 anos, 100, 200, 300? Não tem problema. Se esse tempo que você vai ficar aqui será aplicando na aquisição dos conhecimentos, para que depois você possa reencarnar e desenvolver um trabalho, não tem problema. Entendeu? Outros, dependendo da situação, porque tu estudou com a gente Memória Suicida, vai lembrar de um companheiro, Jerônimo, não era Jerônimo o nome dele? Que dizia assim: eu estou implorando a Deus por uma reencarnação. Implorando. E ele sabia que a reencarnação que ele ia ter era doloridíssima. Era muito difícil. Mas ele disse assim: a dor, sofrimento que eu vou ter na Terra, nessa reencarnação, é um pingo de água diante da dor que eu sofro aqui na espiritualidade. Então, eu quero encarnar, porque, primeiro, eu passo pela misericórdia do esquecimento. Eu vou sofrer, mas eu não vou ficar me lembrando do que eu aqui, no plano espiritual, sou obrigado a me lembrar a cada segundo e que me faz sofrer terrivelmente. Então, o sofrimento meu aqui no plano espiritual é terrível. Suicida. Então, eu fico sendo atormentado, chegando às raias da loucura. Eu quero encarnar, porque o sofrimento que eu vou ter na Terra, o pior que seja, é quase nada em comparação com isso. Então, eu estou aqui ansiando por uma O reencarnação. sofrimento da erraticidade é sofrimento moral. É o sofrimento moral que é muito pior. Muito pior. Agora, imagina um espírito que está. Vamos pensar no que ele falou aqui da 220, da 224A, que pode durar muitíssimo. Pelos nossos cálculos, milhares de séculos, bota uns 100 mil anos. Que está numa zona de uma faixa vibratória de intensa dor moral. 100 mil anos. Imagina a energia desse espírito. Potencial energético, as energias deletérias desse espírito. Se ele entrar em contato com um médium, ele vai detonar, como a Ivone do Amaral Pereira nos fala no Devassando Invisível, vai detonar vibratoriamente o médium. O médium pode chegar à loucura e até desencarnar. Aí ela fala, né, que certos tipos de espírito ela nunca viu, ela nunca vai se aproximar, mas ela soube. O mais brabo que ela se aproximou foi aquele que botou ela para correr do hospital. Esses são os réprobos, né? Esse que do hospital não chega perto desses outros, que ela disse que nunca viu, porque não pode. Nós não temos condições. Esses espíritos vão levar séculos de tratamento para poder se aproximar de um médium. São espíritos do top. Só quem, por exemplo, existe nas faixas vibratórias do plano espiritual de espíritos desse nível, muitos deles suicidas, que quem coordena esse trabalho de amparo a esses espíritos é Maria de Nazaré. Por isso que eu falei, Maria, da Legião de Maria. Ela tem, no plano espiritual, uma instituição, ela comanda uma instituição de atendimento a esses espíritos. Ela tem capacidade de chegar perto deles. Ela e aqueles que trabalham com ela, que também são espíritos, que fazem parte da falange de Maria. São os legionários de Maria. Eles andam com uma roupa que tem uma cruz, os legionários de Maria. Ela dirige essa instituição. A mãe de Jesus. Foi escolhida pelo mestre Jesus. Ele chamou a mãe dele e disse: eu quero que você faça esse trabalho.
Porque ele disse, aqui na Terra, nenhum dos espíritos que caminharam com ele na Terra, nenhum que tenha condições de fazer esse trabalho, só você. Imagine, né? Imagine. E ela foi indicada pelo filho para fazer esse trabalho. Então, ele conhece o espírito. Um espírito desse não tem condições de chegar perto da gente. Não tem condições. Agora, vamos pensar tipo aquele que botou Ivone para correr do hospital, daquele tipo, entrando em contato com os médios. Olha só, as vibrações desses espíritos, a atmosfera psíquica, que é a atmosfera espiritual, que é produto dos nossos pensamentos, em que vivem, repercutem profundamente no médium. Um médium que numa mesa mediúnica recebe um espírito desse nível, entrando em contato com esse espírito, essa atmosfera dele vai repercutir no médium. Aí, Isso aí já é o texto de... eu estou aqui da Sueli, Ah, tá? Aí ela diz aqui, este médium passa a se identificar com os sofrimentos ou perturbações que apresentem, como também sentirá os reflexos das angústias e dos sentimentos de que eles são portadores. Então, o médium vai sentir a dor, o sofrimento, a angústia que eles sentem. Lembra que já estudamos sobre o perispírito? Sobre a atmosfera espiritual do médium entra em contato com a atmosfera espiritual daquele espírito. Aí continua aqui a Sueli. O ambiente psíquico de tais entidades causa grave mal-estar e muitos médios conseguem captar o panorama mental que estejam emitindo. E estes quadros mentais são tão deploráveis e deprimentes que o medianeiro é o médium, deve estar bem equilibrado para não se deter ou se impressionar com as tristes cenas que lhe são projetadas e nas quais o desencarnado se fixa por serem aquelas que o levaram à queda ou à desencarnação. Então, ele tem, né, aquela cena ou do suicídio dele, né, ou de um assassinato que ele promoveu, ou de uma desgraça que ele promoveu, gravada na mente dele, o que para ele é uma grande tortura. E o médium, ao entrar em contato com a atmosfera espiritual psíquica do médium, vai entrar em contato com isso, com essas cenas que está lá desenhada, né, na mente dele. Então, se esse médium não for um médium muito equilibrado, ele pode se perder nessa história. Aí ela diz aqui, em nossas modestas tarefas como médium, a Sueli está contando aqui, né? Nas reuniões de desobsessão do Centro Espírita Ivon Costa, nas comunicações de entidades sofredoras ou obsessoras, por nós recebidas, que ela era médium psicofônica, ao nos ligarmos ao comunicante, ficamos cientes dos seus dramas, dos seus pensamentos emitidos naquele instante do intercâmbio, assim como do modo como desencarnou e de todo o ambiente psíquico que o envolve. Vemos cenas inteiras a se desenrolarem. Muitas dessas cenas apagaram-se com o tempo da nossa memória, enquanto que outras ficaram gravadas, talvez como lições que precisamos trazer bem vivas dentro de nós. Então, algumas ela não esqueceu, né? Mas talvez não tenha esquecido, porque seriam lições para ela, né? Presta atenção. Presta atenção, né? Presta atenção. Aí ela vai contar aqui o primeiro caso que ela lembra. Dentre as comunicações em que vimos clichês mentais exteriorizados pelo comunicante, pelo espírito, citamos três, as quais estão bem vivas em nossa lembrança. Ela vai lembrar de três casos que ela não esqueceu. Uma das características das reuniões de desobsessão que frequentamos é que determinadas noites, sem aviso prévio aos encarnados e dando como que uma pausa às comunicações dos obsessores, os mentores espirituais trazem um grupo de espíritos que desencarnaram de maneira semelhante.
Tá? Então, eles fazem assim. De repente, o pessoal chega lá para a reunião, mas naquela noite, sem o pessoal saber, eles vão trazer espíritos com uma semelhança de problemas. Né? E aí, aquela noite, será... acontecia conosco, às vezes, lá da minha mesa, porque nós tínhamos, antes da mesa mediúnica, um estudo do Livro dos Médiuns. Era 5 horas, mais ou menos, e até umas 6h15, 6h30, o nosso curso do Livro dos Médiuns. Eu dava o curso do Livro dos Médiuns. E uma vez, eu me lembro muito bem, que nós fizemos o estudo do Livro dos Médiuns e, durante o estudo, o tema se desenvolveu sobre o suicídio. E nós falamos praticamente todo o Livro dos Médiuns sobre suicídio. Suicídio, suicidas, suicídio, suicidas. Na Casa Rosa. Na Casa Rosa. Deixa eu só tirar o... Então, nós ficamos quase o curso todo falando sobre suicidas, no estudo do Livro dos Médiuns. Quando fomos para a nossa mesa mediúnica, todas as comunicações da noite eram de suicidas. Então, a gente percebeu o quê? Que aquele estudo, onde nós, de repente, começamos a falar de suicídio, já foi orientado, porque naquela noite seriam trazidos suicidas. Tá? Então, ela diz aqui, né? Os mentores espirituais trazem um grupo de espíritos que desencarnaram de maneira semelhante, ou que tiveram um padrão de vida mais ou menos análogo, quer dizer, semelhante. Assim, às vezes, vêm aqueles que desencarnaram assassinados, um grupo de espíritos que foram assassinados, ou dos que se desprenderam pelo suicídio, ou os que foram alcoólatras, toxicômanos, etc. Ou ainda os que partiram em acidentes violentos. Nessas noites em que as aflições dos espíritos se mostram de forma inenarrável, quer dizer, indescritível, a reunião assemelha-se a um pronto-socorro espiritual, atendimento fraterno espiritual. Porque são os espíritos que estão sofrendo, né? Quer dizer, naquela noite, normalmente, não vêm obsessores. É como ela falou aqui, eles dão uma pausa às comunicações dos obsessores. Vêm espíritos altamente sofredores. Então, eles aqui, nessas noites em que as aflições dos espíritos se mostram de forma inenarrável, indescritível, a reunião assemelha-se a um pronto-socorro espiritual, com toda a equipe, tanto do plano físico quanto do espiritual, amparando, medicando e aliviando os que estão passando por grandes sofrimentos. Os médios recebem esses irmãos com todo amor, exprimindo para o grupo as dores sem conta que padece. Então, o médium ele passa, né, para a equipe o sofrimento daquele espírito. Muitos deles passam gradativamente do estado aflitivo ao da prostração, depois da doutrinação, né? E do som do benfazejo, sendo levados para locais de tratamento da espiritualidade, onde despertarão em melhores condições. Então, muitos desses chegam ali agitadíssimos. Depois da doutrinação, é quase como se eles ficassem assim, prostrados. Ou então entrassem num sono, e aí são levados para os hospitais da espiritualidade para passarem por um tratamento. Né? Foi, pois, numa dessas noites, em que as manifestações eram todas de entidades vítimas de assaltos, que recebemos psicofonicamente uma senhora que residira no subúrbio do Rio de Janeiro. Através das cenas mentalizadas por ela, ficamos cientes da sua desencarnação quando visualizamos todas as ocorrências. Estando ela sozinha na casa dela, lá do bairro do Rio de Janeiro, já que o esposo não estava, pressentiu que em seu quarto havia entrado um homem com o intuito de assaltá-la. Era tarde da noite, e ela, deitada na cama, despertara, surpreendendo o ladrão. Tomada de pavor, quis gritar, reagir e mesmo fugir, mas foi por ele apunhalada. O horror experimentado pela comunicante nos invadiu também, e vimos toda a cena brutal do brutal assassínio, bem como os detalhes do quarto envolto em penumbra. Quer dizer, o homem entrou dentro da casa dela, quando ela viu, acordou, viu o ladrão ali, tentou reagir, ele acabou assassinando ela. Essa senhora, quer dizer, ela ficou traumatizada, né?
Essa senhora foi acalmada pelo doutrinador através do passe de palavras reconfortantes que a levaram ao estado de sonolência, com a finalidade de desligá-la do clichê mental que revivia continuamente. Então, ela, do plano espiritual, continuamente lembrava da cena do assassinato dela. Ela não conseguia se desligar. Então, eles fizeram um tratamento para desligá-la desse clichê mental. Tá? E do estado de pavor e revolta que se debatia, porque ela também estava revoltada. Segundo caso, comunicou-se uma entidade, segundo o caso que a Sueli lembrou, né? Comunicou-se uma entidade desencarnada por afogamento. Eu acho que deve ser um dos piores. Junto com pessoa morrer queimada, esses dois deve ser terrível. Comunicou-se uma entidade desencarnada por afogamento, num desastre com uma Kombi. Essa Kombi caiu no rio, repleta de passageiros, inclusive crianças. Ninguém se salvou. Esse desastre ocorreu há alguns anos. A comunicação deu-se um mês e pouco depois do fato. Então, um mês depois que eles morreram, essa pessoa deu a comunicação. O espírito revivia mentalmente a cena, debatendo-se em incalculável aflição. E essa cena também foi vislumbrada por nós, os médios, né? Emocionando-nos a impressionante visão dos passageiros em luta com a morte. Gente, que horror, né? Que horror, imagine, né? Em luta com a morte. Foi um quadro muito triste que até hoje não se apagou da nossa mente, lembrando-nos com nitidez da ocorrência tão lamentável. Foi socorrido e aliviado, sendo amparado pelos mentores. Gente, eu que nunca vi cena assim, mas vi pela televisão o ônibus aqui em Petrópolis. É essas duas cenas que eu não esqueci e que eu não gosto de ver nunca mais e que na minha cabeça não se apagou. Foi naquela outra enchente violenta que houve em Teresópolis, da mulher que estava em cima de uma casa, os cachorrinhos dela. São José Vale do Rio Preto. A casa dela sendo levada pela água, ela em cima da casa com mais 3 ou 4 cachorros, um pessoal num apartamento, num prédio lá, jogando uma corda. Ela olhou para os cachorros, tinham 4. Aquela cena, eu sinceramente, eu naquele lugar, eu ia embora com a casa, porque, sabe, aí o que ela fez? Ela pegou o cachorrinho menor, botou dentro do vestido dela, olhou para trás e pulou na água. Mas a água estava revolta. E o cachorrinho que estava dentro dela se foi. Mas ela conseguiu pegar a corda. E o pessoal que estava em cima da casa tirou ela. Eu fico imaginando, esta mulher nunca mais vai ficar sã. Eu estou no lugar dela. Pode até ser, pode ser um espírito mais evoluído que eu e já superou isso. Eu, no lugar dela, nunca mais ficaria sã. Nunca mais. Porque aquele cachorrinho que ficou agarrado dentro dela, ela teve que esticar a mão para pegar a corda, o cachorro se foi. E os outros cachorros deitados em cima dela. Sabe o animal, o instinto, sabendo? Nenhum deles, todos eles deitados. É aquela coisa do instinto, acho que Deus, sei lá, né? Deus ali, os animais não ficaram, os animais deitados. Sabe aquela coisa que sabiam o que estava acontecendo? Gente, essa cena nunca mais eu quis ver. Nunca mais quis ver, porque marcou, gravou na minha cabeça. E a outra foi do ônibus, que eu tenho horror de passar naquela rua até hoje. São duas cenas que, isso tudo cenas, não é do plano espiritual, não, cenas da vida atual. Estão registradas na minha cabeça, não se apagam. E que viu na TV. Vi na TV. Mas me traumatizaram. Me traumatizaram. Então, está aqui na minha cabeça. E eu só vou estar bem em relação a essas cenas o dia que eu ver essas cenas ou lembrar delas e não sentir nenhuma aflição. Aí eu posso dizer, eu esqueci, eu estou bem, porque eu me lembro da cena e não sinto aflição. Por enquanto, já se vai. Da primeira deve ter uns 10 anos, dessa já tem uns 4. Toda vez que eu lembro, eu sinto uma agonia terrível. Então, está marcado em mim, porque eu vejo a cena e eu sinto aquela dor, aquela aflição, fico arrepiada, como se fosse aquele momento. Então, ainda não houve o tratamento suficiente para eu me curar
desse trauma, porque foi um trauma que eu tive, né? Então, aqui, esse aqui, os médios, viram a cena dos afogamentos, né? E a cena não se apagou da nossa mente. Lembramos com nitidez da ocorrência tão lamentável. Foi socorrido o espírito e aliviado, sendo amparado pelos mentores. Terceiro caso, que ela também se lembra. Ligou-se a nós um espírito que desencarnou pelo suicídio. Apresentava-se como uma moça bastante nova e o quadro da sua desencarnação era repetido continuamente. Aí eu até quero, nesse momento, né, que eu me lembrei do ônibus, pedir a Deus que ampare todos aqueles espíritos, né, que naquele ônibus desencarnaram, né? Nossa. Então, aqui. Então, apresentava-se como uma moça bastante nova e o quadro da sua desencarnação era repetido continuamente. Foi num quartinho pobre que se enforcara, num ato de supremo desespero. A cena desenrolava-se desde o momento em que ela subia a escada do prédio velho e sujo, de onde ela morava, né? Até quando entrava no quarto e consumava o gesto extremo. Estava no auge de suas agonias e do cansaço. Medicada, aliviada durante o tratamento espiritual, passou ao estado do sono anestesiante quando foi levada pelos amigos da espiritualidade. Sopesando, quer dizer, avaliando as razões aqui expostas, não é difícil entender-se o quanto é indispensável que a atuação dos médios seja a mais segura e equilibrada possível. Então, o médio tem que estar muito seguro, né? Tem que estar muito preparado para fazer um trabalho desse. De tal modo que, ao término dos trabalhos, já estejam redentes, plenamente desvinculados dos clichês mentais, exteriorizados pelos comunicantes, bem como dos fluidos negativos. Então, o médium que entrou em contato com essas energias, aquele médium seguro, bem equilibrado, quando a reunião termina, aquelas sensações acabam nele. Por quê? É uma coisa que o médium tem que se lembrar. Esses registros não são meus. Não são meus. Então, eu não posso ficar com esses registros, né? O normal, diz a Sueli, é que estejam revigorados pela assistência dos benfeitores espirituais, que os benfeitores estão acompanhando o trabalho. Terminada a comunicação, os benfeitores atuam, revigorando o médium. Então, o normal é que estejam revigorados pela assistência dos benfeitores espirituais, deixando o recinto da reunião com o coração leve e feliz pelo dever cumprido. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu anotei uma coisinha aqui, que eu copiei de um livro muito interessante, da Terezinha Oliveira. Eu adoro Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, em matéria de mediunidade e evangelho, ela dá banho. Tem um livro da Terezinha chamado Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Quem quiser anotar, é só anotar. Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, da Terezinha Oliveira. No capítulo 5, que tem por título Os Médiuns, ela diz assim: o médium não deve dar comunicações seguidas. Olha só, o médium não deve dar comunicações seguidas. Quer dizer, eu dei uma comunicação, o espírito foi embora, eu já estou dando outra, o espírito foi embora, eu já estou dando outra. Então, o médium não deve dar comunicações seguidas. Ele deve fazer pequeno intervalo entre um e outro. Então, dá uma comunicação, aí o outro companheiro dá outra e ele fica sem dar, entendeu? De repente, o outro dá, ou então ele para, o outro dá, depois ele volta, fazendo pequenos intervalos entre as comunicações. Por que deve ter esse intervalo? Para a eliminação de possíveis resíduos fluídicos e impressões que tenham ficado em sua mente.
Então, quando ele termina uma comunicação, podem ter ficado alguns resíduos fluídicos e impressões daquele espírito. Nesse intervalo, os benfeitores vão atuar, ajudando nessa eliminação. Mas se é daquele médium deseducado e os dirigentes não dão uma orientação, ele fica só aí, ó, vupt, 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 vupt. Entendeu? Então, a Terezinha Oliveira disse isso, que ele não deve dar comunicações seguidas, deve fazer pequeno intervalo entre uma e outra para a eliminação de possíveis resíduos fluídicos e impressões que tenham ficado em sua mente. Tá? É isso que a Sueli disse aqui. Que o normal é que esse médium educado e bem preparado esteja revigorado ao final da reunião pela assistência dos benfeitores, deixando o recinto da reunião com o coração leve e feliz pelo dever cumprido. Outro sim, quer dizer, já de outra forma, o médium que ao final da sessão prosseguir, terminou a reunião, ele prosseguiu sentindo-se mal, mesmo após ter sido ministrados passes antes do encerramento, que a vezes termina as comunicações, o médium está passando mal, ele pede ao doutrinador dirigente, por favor, eu queria receber um passe. Aí deu um passe nele. Mas mesmo com o passe, ele continua se sentindo mal. Então, ele diz aqui, aquele médium que prosseguir sentindo-se mal, mesmo após ter sido ministrado passes antes do encerramento, evidencia, quer dizer, demonstra que não apresenta ainda condições ideais para o Ministério da Desobsessão. Tá? Porque, olha aí, continua a Sueli, já presenciamos casos em que, após o fim dos trabalhos, o médium se apresentava desequilibrado, dizendo-se envolvido por entidade que desejava comunicar-se, a tal ponto que foi preciso socorrê-lo, socorrer o médium, com novos passes e até doutrinação dele mesmo. Então, até desequilibrado, precisou receber novamente o passe que ele já tinha recebido e ainda ter sido doutrinado. Olha só que tipo de desequilíbrio está esse médium. Continua ela aqui. Também já ouvimos de pessoas que participam de trabalhos mediúnicos afirmativa de que saem das sessões com dor de cabeça e piores do que quando entraram. Em tais situações, deduz-se de duas uma. Ou o problema é com o médium, que ainda não se educou e equilibrou, ou a reunião não está sendo conduzida com todos os requisitos fundamentais para trabalhos desse teor, apresentando falhas que se refletem nos participantes. Ou o médium não está preparado, ou a reunião não está sendo bem organizada e bem dirigida, tá? De duas a uma. Continua aqui. Existe também uma corrente de opinião que merece mencionada, quer dizer, que merece ser mencionada. Muitos defendem o ponto de vista de que é imprescindível, importante, a presença de um médium vidente nos trabalhos obsessivos. Tem gente que acha que tem que ter um médium vidente participando da reunião. Em realidade, diz a Sueli, a presença deste médium vidente não é fundamental, não é importante. Caso, porém, exista este elemento no grupo, deve ele ser disciplinado e controlado. Então, ela diz, não é necessário ter um médium vidente na reunião, mas caso queiram manter um médium vidente, ele deve ser disciplinado e controlado, pois não é de bom alvitre que fique narrando a todo instante o que está vendo. Né? Toda hora, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Esse método pode sugestionar ou induzir os outros médiuns, entendeu? Além de ser uma quebra na concentração por despertar o interesse e curiosidade. Já aconteceu uma vez na nossa mesa, né?
nós tínhamos uma doutrinadora e não sei se ela era evidente ou se ela resolveu falar isso, né? Estava doutrinando o espírito, e aí, né, ela disse: Olha, meu irmão, olha ao seu redor, quantas flores existem nesse jardim que você se encontra. O espírito virou para ela e disse assim: só se tiver um jardim lá fora, porque aqui dentro não tem jardim nenhum. Entendeu? Situação. Então, vai que esse médium, que é evidente, está vendo outra coisa. E aí, toda hora, ele vai dizer: eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Os outros médios podem ser induzidos. Acha que ele está dizendo isso, né? Eu vou nessa. E, de repente, não é nada disso. Vamos dizer que ele está interpretando tudo errado. Então, não é aconselhável. Aí ela diz aqui: há outras formas de percepção, talvez mais seguras, que a própria vidência. Referimos-nos principalmente à possibilidade que tem o médium de distinguir pelas vibrações, pela sintonia, o tipo de entidade que se comunica, e assim captar o seu pensamento. Então, o médium perceber pela vibração e pela sintonia do espírito quem ele é, e assim vai captar o seu pensamento. A atuação dos médios videntes é, aliás, um item muito interessante que mereceria um estudo à parte. De passagem, diremos apenas que esta faculdade, a vidência, exige muita humildade. A vidência exige muita humildade, discernimento e prudência por parte do médium. É igual a mediunidade de cura. Também exige muita humildade, discernimento e prudência, né? Porque muitos médios já se perderam com essa mediunidade cura. Qualidades estas, quer dizer, humildade, discernimento e prudência, qualidades estas que o ajudarão a discernir o que está vendo sem se envaidecer, sem se exaltar, sem exagerar, bem como a ter um critério muito ponderado e moderado sobre o que deve e o que não deve dizer ao grupo. Quando se trata de visão de espíritos perseguidores e obsessores, o bom senso tem de funcionar para que não venha a dizer, por exemplo, a um obsediado o quanto é temível e de aspecto apavorante o seu obsessor. Nós tivemos uma vez um exemplo disso. Reunião pública de terça-feira. Eu dirigia a reunião, né? Eu era responsável pela reunião, juntamente com o Eloá e com o Verinha, não é isso, Verinha? Era eu, você, Eloá, e também teve uma pessoa que era o Menezes. E, terminada a reunião, um médium que aplicava o passe veio conversar comigo. Disse: Rose, tem uma pessoa aqui na casa que está assistindo a reunião pública. E essa pessoa estava recebendo passe. E na hora que eu fui dar o passe nela, eu vi algo que não era bom. Algo que não era nada, nada, nada bom. Eu devo falar com ela? Eu digo: jamais, jamais, entendeu? Jamais, jamais. Você aplicou o passe, como deve aplicar, fez a prece, acabou. Acabou. Será que a gente está preparado para o médium vidente chegar para a gente e dizer assim: menino, tem um monstro atrás de você? E daí? Né? Tem um ser horrível te acompanhando. Gente, pelo amor de Deus, é o que ela está dizendo aqui, né? Então, ela diz aqui que esse médium vidente não venha, por exemplo, dizer a um obsediado, o cara já está obsediado, já está em desequilíbrio. O quanto é temível de aspecto apavorante o seu obsessor? Se se trata, por outro lado, de quadros de grande beleza, convém funcionar a humildade e a prudência, pois, na maioria das vezes, o médium deve calar-se sobre as suas mais belas visões. Então, também tem que tomar cuidado. Uma coisa maravilhosa, sensacional. Será que a pessoa que está ouvindo aquilo vai ter discernimento para, com humildade, receber aquela notícia? Ou então vai dizer assim: nossa, eu sou maravilhosa, que se tem um espírito desse nível do meu lado, eu sou a própria Maria de Magdala. Aí se perde pela fascinação, né? Então, tem coisas que não devem ser ditas. Continuando aqui. Quando o médium, numa reunião de desobsessão, se desliga do cotidiano em que vive,
e se esquece de si mesmo e se volta com todo o seu potencial de atenção para o trabalho que irá se efetuar, quando, desligado dos problemas físicos, das preocupações que muitas vezes lhe afligem o coração, se eleva em prece e se apresta, assim, a bem amar a todos os sofredores que se apresentarem, quando sente inundado o seu próprio mundo íntimo dos sentimentos que avassalam o visitante do espaço, quando, penetrando na multidimensão da vida maior, sintoniza com a esfera do bem, com os trabalhadores de Jesus, que operam em todas as faixas do amor, quando assim se coloca na fronteira entre os dois mundos, então estará ele integrado na bênção divina do labor da caridade maior. A caridade espiritual, que só a doutrina espírita tem condições de promover e propiciar com toda a amplitude. E por um prodígio maravilhoso. Quanto mais ele se esforce, quanto mais se dedique, sofrendo até e quase sempre para cumprir a sua tarefa, quanto mais se doe, mais venturas, alegrias e felicidades experimentará diante da sensação de ter cumprido realmente seu dever e ter contribuído para minorar a dor de seus semelhantes. Então, você não precisa ser um espírito puro, um espírito de escola, um espírito bam, 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 para sentir isso. Se você está se esforçando para fazer o melhor que você pode, tá? Fazendo renúncias e mesmo sofrendo, às vezes, incompreensões para cumprir a sua tarefa, quanto mais você se doa, mais venturas, alegrias e felicidade você experimentará. Porque se você faz o seu trabalho sem nenhum tipo de dificuldade, numa boa, entendeu? Em tanto valor. Porque você não está enfrentando nenhuma intempérie. Mas quando você está fazendo o seu trabalho, dentro do que você pode, então ninguém está falando de espírito de escola, tá? Dentro da sua limitação, daquilo que você pode fazer, se dedicando, se esmerando, renunciando e até enfrentando algumas tempestadezinhas de vez em quando, você, para poder cumprir a sua tarefa, você está indo bem. É sinal que você está indo bem. Então, quanto mais você se doe, mais alegria e felicidade você experimentará, diante da sensação de ter cumprido realmente seu dever e ter contribuído para minorar, para aliviar a dor dos seus semelhantes. Não existe na face da terra, disse Sueli Caldas Schubert, a alegria mais suave e verdadeira que é aquela que invade o nosso coração quando conseguimos contribuir com a felicidade alheia. Quando a gente vê que aqueles com quem você está se relacionando ali dentro do trabalho estão felizes, estão satisfeitos com o produto do trabalho. É como se, de repente, o céu invadisse a nossa própria vida, dando-nos uma dimensão de infinito, uma sensação de bem-estar inefável, fazendo com que haja música celestial em nossos ouvidos e ao nosso redor. É a sensação de estar em paz com o mundo e de que o mundo todo está em paz. É a sensação do dever cumprido, né? Eu fiz aquilo que eu decidi fazer da melhor forma como eu podia fazer. De repente, o meu melhor para o mundo ou para os outros é 60%, mas é o meu melhor. Esses 60% para mim é o meu melhor. Então, é a alegria da consciência tranquila daquilo que você dá. Eu tenho que fazer isso. Eu decidi fazer isso. Então, eu vou fazer da melhor maneira. Não importa o que os outros pensem. De vez em quando a gente, né, cai no chão, chora, fica chato. Mas a gente não deve desistir, a gente deve prosseguir. Que é isso que ela falou aqui, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria. Fala, Alberto.
Você já, muito tempo atrás, isso, nem sei, acho que foi ano passado, retrasado, e você disse que tu falava para os teus alunos que cada um tinha que dar o máximo de si. O seu máximo, né? O teu máximo pode ser 60, 70, 80, 90, cada um tem o seu máximo, mas que você não pode abrir mão do teu máximo. Porque se tu fizer corpo mole, tu nunca vai saber qual é a tua capacidade real. E na mesa mediúnica, a mesma coisa. A dedicação é exclusiva, tem que ser total. Trabalhar na seara de Jesus não é pouquinha coisa, não. Agora, isso exige muita maturidade, muito discernimento, porque você ter essa dedicação exige de você vontade firme, perseverança, né? Aí, como a gente já, até você mesmo já comentou, é, qual é o nome, hein? Quando se dá, quando uma médium está lá em André Luiz, atinge um patamar desse estágio de, é mandato, né? É É mandato mandato? mediúnico, né? Atingiu um mandato mediúnico de, de exercer mediunicamente com, com competência, tem aquele Ivone do mandato Amaral moral. Pereira. Ivone Oi? do, Ivone do Amaral Pereira. E também lá em André Luiz, um casozinho de uma médium e tal, que ela tinha um mandato, porque é o mandato moral, é o fundamental, né? Exatamente. Porque junto da prática do exercício mediúnico, né, você exercitar esta relação com os espíritos, que é uma coisa, né, de educação espiritual tua, você tem que também ter o lastro moral. Então, meus amigos, a questão é essa, né? A gente tem que trabalhar, Queria trabalhar. falar uma coisa também. Pode falar, Zé Marcos. Uma é sobre quando você falou aí sobre das passividades, para o médium dar uma respirada e esperar. Algumas mesas defendem que só pode dar uma passividade de cada vez, mesmo você tendo dois doutrinadores, por exemplo. Aí Eu já não, é eu o. não acho isso legal. Eu Aí não acho eu, isso. na minha opinião, tá? Não é, eu já não acho essa determinação, eu não Eu acho também acho. o ideal. Eu Porque, também concordo com não você. imagina assim, você está no pronto-socorro, porque a espiritualidade é que vai enviar os espíritos. Ela vai enviar o espírito. O médium sendo educado, ele vai se adequar direitinho. Essas limitações, no meu entender, dentro do que eu conheço, não é muito adequado. Você está num pronto-socorro cheio de pacientes, aí vira para o médico, você só pode atender 3. Entendeu? Havendo uma educação, havendo uma disciplina, havendo uma educação, o médium pode atender mais de 1 até 2. Até tem uma coisa, a gente diz, não deve atender 2, mas pode haver até um caso que ele tenha que atender 2 seguidos. Mas é que isso não se torne uma coisa habitual, que pode haver uma necessidade dele atender 2 espíritos seguidamente. Mas não é porque ele atendeu 2 seguidamente uma vez que ele vai ficar desequilibrado, entendeu? O ideal é que haja esse intervalo, mas pode acontecer de, naquela noite, aquele médium ter a necessidade e estar em boas condições de atender 2 espíritos seguidamente. Não deve ser o habitual, entendeu? Mas pode acontecer, porque senão fica aquela coisa assim, não pode ser 2 seguidamente, tem que ser um intervalo. O melhor é que tenha, mas pode acontecer de precisar atender 2 ao mesmo tempo. Atenda aqueles 2 ao mesmo tempo, seguidamente, né? Atenda. Agora, Isso não aí. é para se tornar habitual. Fala, Márcia. Então, Rosa, a importância do estudo do equilíbrio do médium é de suma importância, porque nós que somos médios de passividades, muitas vezes
recebemos muito resíduos dos irmãos, né? No nosso físico. Às vezes, temos visões dos quadros, que se a gente não tiver preparado emocionalmente, com muito estudo, como a gente vai reagir diante dessa situação, né? Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremismos, né? Ah, não Isso. pode atender todos seguidos. Não, não é o ideal que se atenda sempre. Mais uma vez ou outra, pode. Eu já tive médicos trabalhando comigo que atendiam, às vezes atendiam, dependendo da necessidade, 2 espíritos seguidos, ficavam muito bem. E já tive outros que eu recomendava, ó, dá uma parada, não faz isso, porque eu sabia que o médium não estava em condições. Entendeu? Porque Vale. o que José Marcos, esse grande amigo, e você está comentando, tudo que é engessado não Isso. dá certo. Eu acho Exato. que tem que haver o exato. bom senso e a flexibilidade. Você usou a palavra certa. Tudo que é engessado, enquadrado, não dá certo. Porque isso Exato. é coisa de espiritualidade, fala, Zé. Não, eu estou concordando. Eu só levantei o problema, mas eu não concordo com esse negócio de dar uma passividade cada vez, não. Se tem 2 ou 3 lá, se você tem. Chega à mesa, geralmente tem 2 doutrinadores. Pô, cada um atende um, Sim. não tem problema nenhum. Olha, o próprio projeto diz que, dependendo do espaço, que aí entra a questão espaço, né? Dependendo do espaço, dependendo da educação, do equilíbrio dos trabalhadores, você pode ter 3 doutrinadores trabalhando ao mesmo tempo. Se você tem uma Falando grande baixinho, sala, num né? tom que não atrapalhe o outro. Se você tem uma sala grande, onde os médios possam ficar separados e os doutrinadores falem com os médios com cuidado, moderação, interpretação. Você pode falar isso com 3, Tem problema nenhum. não tem problema nenhum. Rose. Fala, É, Vera. Fala, Ô, Verinha. Rose, Fala, Ana, que a Verinha congelou. Fala, Ana Constantino. olha só, lá na casa que eu estou frequentando, né, como eu já falei que eu também estou no trabalho, por exemplo, nesse último trabalho que teve, só tinha duas médium para dar passividade, que era eu e mais uma lá. Tinha 6 esclarecedores. Eita, E ferro. lá eles determinaram, lá eles têm uma regra lá que é só dar 3 passividades, como eu dei 3 passividades. E agora no estudo, como foi falado, né, que a gente tem que dar um intervalo, eu praticamente não dei, sabe? Esse intervalo que deveria ter dado. E fiquei um bom tempo sem dar passividade até terminar os trabalhos, e aí eu fiquei lendo, sabe, para preencher o tempo, vamos dizer assim, para eu Casa tem um jeito, né? Você deu 3 vidas e depois. Cada casa tem o seu jeito de ser. porque não é muito esclarecedor e pouco médio. E faltou, E e aí aconteceu, só tinha 2 médios e 6 esclarecedores. Fala, Verinha. Verinha queria falar alguma coisa? Quando estava se falando a respeito da possibilidade de até 3 médiuns darem passividade, serem atendidos, é a coisa da educação mediúnica. O médium que tem aquela passividade, né, educada, você vai falar baixo, né, dependendo do espaço. A gente já aconteceu na nossa mesa de 3 médiuns ao mesmo tempo. E a gente trabalhava, né, Verinha? Não tinha problema nenhum, né? Então, às vezes eram os 2 doutrinadores e eu como dirigente, dependendo da necessidade ali, a gente fazia esse trabalho e tranquilamente não tinha problema nenhum. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui, né? Esse assunto é bastante rico, bastante interessante, né? Tranquilo, a gente já fez isso. Tudo o que não pode, como disse o Roberto bem, é engessar. Engessou, deu problema. Então, gente... Rose, só
Duas coisinhas, só para dar uma relaxada. Ah, Você falou a pessoa dá o máximo, né? sim. Para fazer. Eu dei o máximo hoje nessa aula. Estou sem internet, travando toda hora e fiquei até o final. Que beleza, hein? Nossa, parabéns, Outra coisa, Parabéns, irmão. outra coisa, Parabéns. fresquinho. Esse Alberto aí está de gozação, está 32 graus na casa dele. Aqui na minha região está 37, na sombra. Bem, meus amigos, Falou, um vamos abraço a parando todos. aqui. Vamos encerrando aqui a nossa reunião. Olha, eu estou escutando você, estou mudo. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, por esse trabalho, por esse estudo tão enriquecedor, né? Sueli Caldas-Chuva, que é maravilhosa, nos traz essas informações, essas orientações que nos ajudam no nosso trabalho. Então, só temos a agradecer a Deus e agradecer a Jesus. Vamos dar uma paradinha aí? Quando for 17h25, por aí, a gente retorna para o estudo da obra Qualidade da Prática Mediúnica, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui, beber uma aguinha, se refrescar um pouquinho, que está muito quente. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Marcos, pode ser que aqui o computador esteja também meio doido, né? Que aqui agora está